Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a despedida de Paulo aos Éfesos quando ele ia para Jerusalém. Fique conosco até o fim e você vai descobrir muito mais. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 32 ao 35, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em que tudo, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurados a coisa é dar do que receber. Após 3 anos ministrando para os irmãos na Ásia, Paulo ele chega em Efésios e reúne os presbíteros e toda a igreja para se despedir, porque o desejo do coração dele era chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Passou por injúrias, perseguições e prisões, tudo por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E o mais interessante do texto é que ele declara que ele não foi pesado para os irmãos, que tudo que era necessário para ele e para os seus companheiros foram conquistados pelo esforço de suas mãos, porque Paulo e seus companheiros trabalhavam com tendas. Todo homem e mulher de Deus, homens e mulheres de oração, cheios do Espírito Santo, eles sentem e eles sabem quando eles estão prestes a deixar essa terra. O apóstolo Paulo não era diferente, e ele sente que ali seria a última vez que eles vinham da Ásia. E o texto encerra dizendo que eles prantearam por causa dessa notícia, que ele informava: vou para Jerusalém e não os verei mais. De muitas riquezas de aprendizado, eu gostaria de destacar 2 que o texto deixa: um para os líderes e um para os liderados. Para nós líderes, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Não que seja errado ser remunerado para fazer a obra, mas que nós não venhamos ser pesados, e sim, nós venhamos ter como fonte de lucro ver uma pessoa, uma vida ser restaurada. Como liderado, você tem a liberdade de examinar e ver se o seu líder ele tem agido assim como Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu do Senhor Jesus e ensina nesse texto a todos os da Ásia que estavam em Efésios, que é melhor dar do que receber. Ele se doou. E certamente essa é a melhor recompensa que ele pode esperar. Se você tiver uma liderança assim séria, então pode seguir, que certo é a sua jornada até o encontro com o Messias. O apóstolo Paulo levava tão a sério essa parte de não ser sustentado pela igreja, que uma das suas epístolas ele declara da seguinte maneira: aquele que não trabalha, que também não coma. O tema sobre ser sustentado pelo rebanho é um tema muito polêmico e não é do tempo de hoje. Desde o início, lá na igreja primitiva, já se tinha alguns debates acerca do assunto. O apóstolo Paulo, ele já sabia que isso poderia trazer certos tipos de prejuízos, certos tipos de debates ou até mesmo impedimentos no seu ministério. Então ele decidiu, juntamente com os seus companheiros, fazer tendas. Seria a construção civil do dia de hoje, ou seja, para que ele ficasse totalmente isento das ofertas que se lhe era recolhida. E as ofertas elas eram direcionadas, de fato de verdade, para aquilo que era necessário: socorrer as viúvas e os órfãos, socorrer os necessitados.
É para isso que as ofertas elas eram utilizadas na época e de fato e de verdade nos dias de hoje deveriam também ser direcionadas para a mesma finalidade. Certo ou errado? O apóstolo Paulo ele deixou bem claro que a forma correta de você ser mantido pela obra é com contentamento, ou seja, se a igreja local do pastor que foi separado para viver da obra tem a possibilidade de lhe fornecer um salário mínimo, seja com isso contente. Se a igreja local ela prosperou ao ponto do pastor ter uma remuneração um pouco mais abastada, de 3, 4 mil, seja com isso também contente. Aquele que já tem um ordenado de 3, 4 mil, passar por uma crise e a igreja só poder lhe fornecer um salário mínimo naquele mês, também seja por isso contente. Então o apóstolo Paulo, ele disse que aquele que vive da obra não seja estipulando valores, mas seja com satisfação daquilo que o rebanho lhe pode fornecer naquele dado momento. Já ouvi relatos de alguns homens e mulheres que antes de deixar essa terra, um exemplo muito prático de um colega meu que trabalhou junto comigo, que ele falou assim que a sua falecida mãe, antes de deixar essa terra, ela falou assim: meu filho, coloca o hino número tal que eu gostaria de ouvir. É como se ela estivesse pedindo um hino da despedida. E de fato e de verdade, o enredo do hino que ela pediu era um hino de despedida. E ao término daquele hino, ela fechou os olhos e foi se encontrar com o Rei da Glória. No contexto do texto de hoje, o apóstolo Paulo, que estava na Ásia, passando por perseguições e até mesmo ameaças de morte pelos judeus que ainda não tinham entendido e alguns irmãos que tinham inveja, posteriormente ele chega e reúne os presbíteros da igreja para uma despedida. Os abraça, os beija, os pranteia, porque ele já sabia que ele ia para Jerusalém e aqueles que estavam na Ásia certamente ele não veria mais. Mas durante esses 3 anos, ele com todo empenho se doou no seu máximo para que aquelas pessoas se achegassem a Cristo Jesus. Fica aqui então uma grande lição para nós líderes, que nós possamos entender o mandamento do Senhor que diz: melhor é dar do que receber, e nós possamos a cada dia mais nos doarmos mais e mais, não esperando nenhum tipo de recompensa a não ser do nosso Rei e Pai. Quanto àqueles que são liderados e posteriormente também serão grandes líderes, fica aqui a dica: se você verificar que a sua liderança não é uma liderança que tem respaldo bíblico, então procure em oração um outro lugar sério, onde esse evangelho é pregado e o nome de Jesus Cristo é honrado. E certamente essas pessoas, essa liderança, ela vai estar te preparando para aquele grande dia, o glorioso encontro com o Rei da Glória, no qual ele virá com os seus anjos nas nuvens, com um clangor de trombeta, buscar todos aqueles que viveram em santidade. E eu espero que naquele dia nós possamos nos encontrar e participar do grande banquete com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.